seja bem-vindo, tá? A mais um episódio do Convite. E hoje, né, estou aqui novamente com uma pessoa que já é de casa, né? Você já conhece do episódio anterior, que é o André, que é mestrando em tradução bíblica do Antigo Testamento. E eu sou Jonathan, né? Seja bem-vindo, André. E eu já vou Obrigado. chegar agora, já metendo o pé na porta também. O que faz seu mestrado? O que eu faço no mestrado? O que eu faço no mestrado é... Eu estudo a Bíblia hebraica como literatura, basicamente. Especificamente... Aliás, deixa eu falar mais ou menos nos aspectos gerais, aí eu falo do tema do meu mestrado mesmo. A minha orientadora, a professora Susana Schwartz, lá da Universidade de São Paulo, ela é especialista em Bíblia hebraica, ela estuda muito a Bíblia hebraica como literatura. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente, acreditando ou não no caráter inspirado do texto bíblico, no meu caso eu acredito, né? Mas acreditando ou não, a gente analisa o texto pelas regras de uma análise literária, porque a Bíblia, ela é, antes de qualquer coisa, literatura. E aí a gente, por exemplo, estuda quais são as regras, as convenções narrativas e poéticas do texto bíblico, e isso ajuda a gente a entender melhor o que o texto quer dizer. Enriquece muito o texto, adiciona várias camadas de significado e ajuda a gente a ter uma relação muito mais saudável e profunda com o texto bíblico. E a minha pesquisa especificamente é a respeito da caracterização de Deus na narrativa de Balaão, em Números 22 a 24, que é o cara famoso lá da jumenta falante, né? Sim. E aí eu escolhi... Eu tenho uma história com esse texto, né, da época que eu comecei a estudar a Bíblia hebraica como literatura, por conta própria, mas eu estou estudando esse tema porque Deus no texto de Balaão é um personagem, mas não só um personagem, a própria noção de personagem para Deus nesse texto é algo que eu discuto na minha dissertação. E Deus nesse texto ele é muito diverso. Então tem uma diversidade de nomes, tem uma diversidade de comportamentos, a ponto de muitos estudiosos terem proposto que eram vários textos aglutinados por causa das contradições aparentes na postura divina. Não sei se todo mundo lembra, mas Deus autoriza Balaão aí com os moabitas, e aí no meio do caminho Deus fica irado com Balaão por ele ir, e aí isso parece meio estranho. E essa é só uma das muitas peculiaridades desse texto, quando o assunto é Deus. E aí eu estou estudando como Deus é construído nesse texto, basicamente. Você me fez pensar duas coisas aqui ao mesmo tempo. Uma é uma citação da Laura Wiberdin. Ela fala que todo mundo deveria ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida, sem o propósito de tirar lições espirituais. Ler ela como texto literário, porque daí ia despertar muito mais detalhes e enriquecer a mensagem que tem que ser passada. Porque às vezes a gente só quer ler no intuito de tirar de verdade alguma lição espiritual de cada palavra dali. E outra coisa é uma entrevista do Thiago Arraes, que ele fala, né, que quando ele estava na academia, ele passou muito tempo lendo a Bíblia como um objeto científico. E como pastor, ele também tem que ter um olhar atento para perceber que ali também é um objeto de ensinamentos para a vida, como lições. Oi? Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar que isso que você citou da Laura é bem legal porque tem um professor adventista, acho que ele é da Inglaterra, chama Lawrence Turner. Ele inclusive tem um livro que foi traduzido pela Terceira Margem do Rio, chama Anúncios de Enredo em Gênesis. Muito bom o livro. E ele tem um texto muito legal em que ele
critica justamente essa falta de sensibilidade literária no meio adventista. Porque a gente é o povo do livro, a gente é o povo que conseguiu, através da revelação da Ellen White, construir uma grande narrativa que abrange toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que é a do Grande Conflito. E, mesmo assim, a gente não tem sensibilidade para ler as narrativas como narrativas. A gente lê a Bíblia como remédio mesmo, né? É a dose de remédio do dia, é a obrigação para comunhão e etc. Só que se a gente lê esvaziado do que a gente sabe ou acha que sabe, se a gente lê disposto a prestar atenção nos detalhes, ao invés de procurar a teologia do texto, a gente acaba encontrando uma teologia muito mais profunda e ancorada no texto do que se a gente já chegasse procurando o discurso espiritual do negócio. Nossa, eu vou contar uma experiência aqui. Quando a minha mãe morreu e as pessoas, como a gente sempre foi adventista, então veio muita gente da igreja aqui, da igreja adventista, vinha falar mensagem, e era absurda, assim, que o máximo de sensibilidade que eles tinham, tudo se resumia à profecia. Tudo se resumia à profecia como consolo. Diferente de quando vinha alguém visitar a gente que era de outra denominação, porque eles conseguiam usar de verdade a Bíblia para confortar, e não só para falar assim, porque na manhã da ressurreição, porque, sabe, o povo adventista adquiriu historicamente, no decorrer dos anos, não sei, que tinha que ser o povo da profecia, e o povo da Bíblia se resumiu à profecia e esqueceu completamente dos outros ensinos, e de alguma certa perdeu certa sensibilidade no tratar com as pessoas quando usar a Bíblia, né? Porque também a Bíblia é usada muito, né? Como sabemos, para ferir povos, né? E pessoas no modo geral. E como funciona esse processo de tradução? Se tem alguma diferença? Existe diferença em traduzir um texto comum dos dias de hoje e um texto bíblico que foi escrito lá muitos anos atrás? Bem, a grande diferença é essa, né? A distância é uma língua que, apesar de existir o hebraico moderno, né? A Bíblia, o Antigo Testamento está escrito uma maioria em hebraico, com algumas exceções em Daniel, por exemplo, que tem uns trechos escritos em aramaico. Mas o hebraico utilizado na Bíblia hebraica não é o mesmo hebraico que o falado em Israel hoje, por exemplo. E muito do que a gente conhece do hebraico antigo, do hebraico bíblico, é especulativo. Então a gente, por exemplo, descobre, muitas vezes a gente é obrigado a deduzir o significado de uma palavra comparando com traduções antigas para o grego, para o latim, que podem já ser uma recriação daquela palavra e a gente não sabe, por exemplo. Ou, por vezes, a gente descobre como a palavra significa porque os arqueólogos encontram alguma coisa, alguma escrita mesopotâmica, árabe, etc., que são línguas semíticas também, né, que são aparentadas com o hebraico, e aí a gente consegue encontrar palavras similares que indicam pra gente o significado de palavras da Bíblia. Por exemplo, todo mundo conhece, já viu nas traduções o nome de Deus lá em Gênesis 15, falando com Abraão, que aparece: sou o Deus Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso é El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Eles traduziram Shaddai como Todo-Poderoso, mas isso foi uma tradução completamente especulativa, baseada em outras traduções, para o grego, para o latim, etc. E aí, muitos anos depois, encontraram alguns achados arqueológicos do Antigo Oriente Médio, em que existe um termo acádico, se não me engano, que se diz, acho que Shadu, que remete à montanha. Então é possível que Shaddai se refira à montanha,
ligando o Deus de Israel a um caráter, a um ambiente montanhoso, por exemplo. Isso é só um exemplo que veio na mente aqui, mas é algo que vale para toda a Bíblia hebraica. Isso sem contar a forma bastante diferente da gramática, a forma como as palavras hebraicas são muito mais carregadas de sentido. Por exemplo, na minha orientadora eu sempre uso um exemplo de Shalom, que todas as palavras no hebraico elas vêm de raízes que tem 3 consoantes. E aí, Shalom, por exemplo, é paz. Só que se você pega as 3 consoantes, que é o Shin, o Lamed e o Mem, e aí você muda as vogais e fica, sei lá, Shalem, deixa de ser paz e passa a ser outra coisa. E aí você consegue ter vários significados. Aí, por exemplo, de Shalom você pode conseguir outros significados mudando as vogais, como pagamento, retribuição, integridade, completude, perfeição, e tudo isso tem alguma relação do mesmo radical. E tudo isso tem uma relação semântica, alguma relação semântica no hebraico antigo. Mas a gente não tem acesso à mentalidade do hebreu do Antigo Testamento, né? Então tudo isso a gente só consegue imaginar e tentar deduzir pelo próprio texto bíblico, por exemplo. E por que tem tantas traduções bíblicas hoje em dia do mesmo idioma? Só em português já me veio 4 agora aí na cabeça já. É porque, como é uma língua muito distante, né, as possibilidades de tradução dela são quase infinitas, assim. E aí mas acho que também tem a ver com a popularidade da Bíblia, né? Então, como é um texto muito distante do leitor ocidental do século XXI e ao mesmo tempo é um texto que muita gente quer ler, você vê um esforço muito grande de adaptar esses textos para vários públicos diferentes. E aí é nesse sentido que eu acho que isso é uma das coisas que mais explica tantas traduções da Bíblia, assim, além de fatores históricos, etc. Mas o próprio texto bíblico ele dá margem para tantas traduções por conta da distância dele para as línguas ocidentais, né? Então envolve muito mais escolhas criativas traduzir o hebraico bíblico para alguma língua ocidental. E qual Bíblia eu deveria escolher, então? Estou lá na livraria e tenho várias traduções. Qual que eu deveria escolher? É uma pergunta bem difícil. Eu ouço bastante essa pergunta. Eu diria que várias. O ideal, se você quer estudar o texto bíblico para entender, tentar chegar mais próximo do hebraico sem conhecer o hebraico, eu diria que o ideal é você ter várias traduções e ir comparando elas. Que aí você, percebendo as semelhanças e diferenças, você consegue enxergar melhor o que o texto quis dizer. Para além da escolha criativa do tradutor. Dito isso, tem algumas traduções que tendem a ser um pouco mais fiéis ao hebraico, mas nenhuma delas é 100%. Por exemplo, tem a Bíblia de Jerusalém, a do Peregrino, tem a Almeida Corrigida e Fiel, que tem mantém algumas coisas interessantes, a King James atualizada também, apesar dela ter algumas glosas. Enfim, mas o ideal é sempre você comparar. O que é Bíblia transliterada? Bíblia transliterada é uma Bíblia que assim, você tem o hebraico, que ele é escrito no alfabeto do hebraico, né? Um alfabeto, tipo, para você aprender hebraico, primeiro você tem que aprender o alfabeto e depois você aprender a usar o alfabeto. Então, a Bíblia transliterada é quando se escreve em hebraico usando o nosso alfabeto, para que a pessoa consiga enxergar as palavras no hebraico ali, a sonoridade delas, etc., sem ter que ler o alfabeto, porque a maioria não é alfabetizada em hebraico, né? Interessante. E tá, agora a gente vai entrar na questão do nosso episódio anterior, e que
fez dar origem a esse episódio extra aqui, para vocês que estão aqui nos acompanhando, ouça o episódio O Fantasma de Sodoma. Lá a gente fala sobre qual seria o verdadeiro pecado de Sodoma e Gomorra, né? E a palavra guia. O que é a palavra guia? É assim, a Bíblia hebraica, como a maioria que já leu as narrativas bíblicas já percebeu, ela não é de explicar muita coisa. Ela é um texto muito lacônico, cheio de lacunas, muito carregado de significados. E muitas vezes a narrativa ela não termina contando qual a moral da história. Por isso que você vê nas igrejas uma preferência tão grande por ler textos dos evangelhos e das cartas de Paulo, por exemplo, porque eles parecem ter morais mais explícitas. As narrativas bíblicas do Antigo Testamento, por outro lado, elas são menos óbvias nesse sentido. Mas elas são igualmente ricas. Por quê? A forma que o narrador bíblico encontrou de transmitir a moral das histórias dele é uma forma implícita, que é através dessa convenção literária que a gente chama de palavra guia. E o que é isso? Como eu falei, as palavras no hebraico, muitas vezes, elas podem ter vários e vários significados partindo de uma mesma raiz. E o narrador bíblico, ele se aproveita muito disso. Ele se aproveita muito disso porque ele repete essas raízes, ou mesmo as palavras com as mesmas vogais, em contextos-chave das narrativas, para ir guiando a gente através de um arco temático. Por exemplo, falando assim parece uma coisa super difícil, né? Mas não é. Por exemplo, você tem a história da Arca de Noé, certo? Sim. Tem o dilúvio, etc. A palavra arca, no hebraico tevá, ela não aparece mais no livro de Gênesis e só aparece no livro de Êxodo. Em que contexto? Quando falam da cesta de Moisés, do bebezinho Moisés no Rio Nilo. A cesta não é cesta, ela é arca. E assim, sem saber desse detalhe, você consegue entender as duas histórias perfeitamente, o que está acontecendo, etc. Só que você saber desse detalhe traz um novo eixo temático para toda a narrativa. Por quê? Moisés está sendo construído como um novo Noé. É uma nova arca em um novo caos aquático que está preservando uma semente que está em perigo, uma descendência que está em perigo. Está preservando uma nova humanidade, que é a origem do povo de Israel. E tudo isso são os sentidos que o narrador visa quando ele coloca essa palavra ali, essa palavra específica. E então, só para a gente finalizar, e para não restar dúvida em ninguém que está nos ouvindo nesse momento, o que é narração e o que é narrador bíblico? O que é narrativa, você diz? Ou... A narrativa é uma história. É uma sequência de eventos contados com problemas e conflitos e resoluções que são a base de boa parte do Antigo Testamento, ali, desde Gênesis até 2 Reis, que é o que alguns autores chamam de a primeira história, que é meio que uma grande história composta de várias histórias pequenas, que conta desde a origem da humanidade até a queda do povo de Israel. Mas enfim, uma narrativa é isso. Então, sei lá, um livro do Harry Potter é uma narrativa. Um filme é uma narrativa. E essas histórias da Bíblia hebraica também são narrativas, assim como as histórias de Jesus no Novo Testamento. E o narrador é quem conta essa história pra gente. Ele, de certa forma, é um personagem na história também. Então, por exemplo, se você pega um livro... por exemplo, Dom Casmurro ou Percy Jackson, o narrador é um dos personagens ali, né? Agora, no caso da Bíblia, o narrador ele é mais distante, com exceção de alguns poucos livros, como, por exemplo, Neemias, em que o narrador é o próprio Neemias. Mas na maior parte da Bíblia,
O narrador, ele é um narrador onisciente, um narrador distante, que não faz parte da história. E... enfim, é ele que conta a história. Tem muita coisa para se dizer e estudar no papel do narrador nas narrativas bíblicas. Só que aí a gente ia ficar horas aqui falando sobre. André, tem alguma coisa a mais que você acha que deveria falar? Eu acho que não, a menos que você queira mais algum exemplo de palavra guia, para ficar mais claro. Você quer deixar, então, algum outro? Posso deixar, deixa eu pensar em um bom aqui. São tantas. Você me dá um segundo para eu pegar minha Bíblia hebraica aqui? Tá bom. Não precisou, lembrei de uma no meio do caminho. Fica. Uma das palavras guias mais clássicas é a palavra bom, que é tov, que ela é estabelecida em Gênesis 1, que aí Deus vai criando as coisas e ele vê que algo é bom. Ou seja, vê que algo é tov. E esse sentido de bom vai ficar meio que atrelado a Deus. Quem vê e decide o que é bom é Deus. E aí, a partir desse momento, essa palavra ela começa a servir como palavra guia ao longo de todo o livro de Gênesis. E só que ela acaba servindo de palavra guia de um jeito interessante. Ao invés do exemplo que eu dei da arca, ela acaba sendo subvertida ao longo do livro de Gênesis. Por quê? Porque na maior parte das vezes, depois de Gênesis 1, a palavra bom, tov, vai aparecer no ponto de vista de outros personagens humanos. Então, por exemplo, Eva vê que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é bom aos olhos dela. Os filhos de Deus, em Gênesis 6, veem que as filhas dos homens são boas. Ló, em Sodoma, diz para os sodomitas fazerem com as filhas de Ló o que for bom aos olhos deles. Quando Sarai está maltratando Agar, Abrão fala para ela fazer com Agar o que for bom aos olhos dela. Ou seja, é construído um eixo temático ao longo de todo o livro de Gênesis em que toda vez em que um personagem assume o papel de Deus e vê a partir de seus olhos o que é bom e o que não é, o resultado é ruim. Como todos os exemplos que eu dei. Sim. E isso vai se manter durante boa parte da narrativa bíblica, principalmente no livro de Gênesis. Eu fico, cada vez que eu gravo com você, eu fico mais apaixonado e com vontade de conhecer muito mais ainda a Bíblia hebraica. É apaixonante mesmo. Mais uma vez eu quero agradecer a você por ter aceitado o convite, de estar aqui e passar um pouco do seu conhecimento pra gente. Quero deixar para vocês, nossos seguidores, que nunca é nosso objetivo esgotar um assunto, mas sempre conhecer mais um pouco, porque é importante crescimento, né? A gente tem que ter um foco disso, né? E o conhecimento nunca é demais. Muito obrigado, André, por ter vindo aqui. Que Deus te abençoe muito. Você e também. Que seu mestrado saia logo, termine logo e você vai voltar aqui outras vezes, que você já é de casa já. Com certeza. Muito obrigado. Tchau, gente. E até o próximo episódio.